Olá, seja bem-vindo ao canal Fiat Voluntas Brasil. Nós estamos aqui para convidar você à compreensão de como deve encarar as formações e as leituras dos escritos que nós lemos neste canal. Os escritos são plenamente católicos, da Igreja Católica Apostólica Romana, principalmente nesses últimos tempos, que nós tanto precisamos entender os acontecimentos que estão acontecendo em nossa igreja. Por isso, nós queremos uma atenção especial para que você, ao entrar nos nossos vídeos, compreenda a tamanha seriedade com que nós levamos, né, os interesses de Jesus e os pensamentos de Jesus. Aqui nós lemos e realmente penetramos profundamente nas dores de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos verdadeiramente uma intimidade com Ele e estamos buscando ajudar as pessoas que querem essa santidade de viver na vontade divina, ensinada por Deus, por Jesus Cristo, a serva de Deus, Luísa Picarreta, que foi acompanhada com muitos padres da Igreja Católica. E ela recebeu uma santidade, um dom para esses tempos muito importante, que é o de viver na vontade divina, que é totalmente diferente do que a igreja conheceu nesses 2000 anos. Não é seguir doutrina cegamente, regras cegamente, mas sim conhecer plenamente o coração de Jesus e obedecer os interesses de Deus para o aqui e agora, numa intimidade concreta, né, vivendo uma santidade que nunca existiu, só existiu na vida de Maria e de Jesus e da Luísa. Por isso nós estamos aqui ajudando as pessoas com vídeos longos, claro, explicando até mesmo as nossas vidas na divina vontade na prática, trazendo o conhecimento aplicado na nossa vida. Por isso nós narramos acontecimentos, parábolas, circunstâncias, para que a pessoa tenha facilidade de penetrar e interessar da forma correta pelos escritos. Uma pessoa que está na vontade humana, que é a grande chave, né, dessa santidade, é a pessoa renunciar à sua forma de pensar humano, sem Deus, né, para si mesmo, visando somente o seu próprio, né, bem pessoal. A pessoa que visa somente a sua própria salvação, a pessoa que visa somente a salvação da sua família, de poucas pessoas, ou somente dos católicos, essa pessoa está com o pensamento travado para o livro do céu, não consegue entender os escritos de Jesus. E aí, quando vai ler, ela vê uma coisa superficial e não sai da santidade humana, que é uma santidade só pessoal. Ela precisa ir para a santidade divina, que é com o pensamento em Deus. E nós queremos ajudar você a chegar lá, né, subir mais alto e conseguir ver as coisas com os olhos de Deus. Para isso, demora bastante o processo de purificação da sua mente. E nós estamos aqui para você, para te servir, para te trazer essa graça. Se você quiser contar conosco, é isso aí. Deus abençoe. Um bom vídeo para você. Em nome do Pai que me criou, e do Filho que me resgatou, e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém, Fiat. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do imaculado coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, a tua divina vontade. Venha a divina vontade nesta ação que eu estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Partilha da Escola da Divina Vontade, né? O estudo 59, parte 4.
Eu tava aqui, no filme eu vou começar a gravar, né? Porque eu tava aqui meditando o que estava sendo falado na escola da Divina Vontade, né? Sobre a paixão de Jesus, né? Mas eu tava pensando assim, né? No compreender essa paixão de Jesus. Como a Aline estava falando, a gente procurar meditar, né? E na paixão de Jesus, na vida de Jesus, com esse olhar em direção a Ele, né? Qual foi o motivo de Deus, né? Qual foi o propósito de Deus, os motivos de Deus, né? Para fazer tudo o que Ele fez na paixão, né? Qual foram os motivos de Deus para Ele vir nos redimir? Foi só para nos salvar, né? Então, assim, é, é, é mudar esse olhar, sabe? É procurar meditar e ver, né? Não só as horas da paixão, né? Mas tomando o exemplo das horas da paixão, que é que está falando da escola de vontade, né? Mas toda a palavra de Deus, né? A gente procurar é, meditar na palavra de Deus, na Bíblia, nos livros das místicas, no livro do céu, as horas da paixão, em direção a Deus, né? Olhando para Ele, procurando, pensando nele, procurar ali entender, né? Procurar entender os motivos de Deus, né? O propósito de Deus, o para quê, né? Na criação, o, o para quê que Deus, né? É, o que ele depositou em nós, o para quê de cada coisa, o porquê que ele permitiu, né, ali Adão e Eva ser tentado. Então, procurar isso, né, olhar com os olhos de Deus todas as coisas. E as horas da paixão também, né, não olhar, como a Lene falou, não olhar com esse olhar em direção a nós. Foi para me salvar, foi para me redimir, ele me salvou, né, ele morreu na cruz para me salvar. É muito superficial, porque não foi só isso, né? A nossa salvação foi o meio ali para atingir, vamos dizer, os propósitos dele. O propósito dele precisava nos salvar para alcançar o propósito dele, vamos dizer assim, né? Foi o meio, a salvação é o meio para o que ele queria. Então, vai muito além, né? E procurar entender o pensamento de Deus, né? E no exemplo da menina, gente, vocês vão escutar uns barulhinhos aqui, porque aqui fora estão, aqui no estacionamento, estão mexendo, estão abatido, uma barulheira. Mas enfim, né? Vai assim mesmo. Não posso deixar de gravar, né? Por causa disso. E procurar entender os motivos de Deus, né? Para toda essa operação divina. Para todo esse movimento divino na história da humanidade, né? Na história. O que Deus queria, o que Deus pensou, o propósito que Deus estava tendo, né? O que Deus estava pensando naquele momento, para quê, né? Que ele passou por tudo aquilo, sabe? E além, meditar dessa forma, olhando para ele, né? Não em direção a nós. A gente sabe que foi para nos salvar, mas não é só isso. Vai muito além, é penetrar no coração de Deus, né? Nos pensamentos de Deus, os motivos de Deus, né? É focar nele, no pensamento dele, o que ele está sentindo, né? No exemplo da vida dele na redenção, né? A paixão de Jesus, né? O, os motivos, porque. Só um minutinho. Voltei, né? Precisei dar um pause aqui. Então é isso, né? Os motivos de Deus. Né? Os motivos de Deus. Porque como a Alan estava falando na escola de Divina Vontade, né? O homem, ao pecar Adão lá, ele decidiu, né? Por livre e espontânea vontade dele, se subtrair da divina vontade, né? Ele quis viver por ele mesmo, né? E Deus sabia que isso iria acontecer, mas Deus permitiu porque respeitou a liberdade de Adão, né? Respeitou a liberdade dele, a escolha dele, porque Deus não queria que Adão ali
vivesse na divina vontade ou amasse a Deus ali de forma ali obrigada, né? Tinha que ter uma liberdade ali, né? Mas aí Adão não confiou em Deus, né? Quando ele caiu no pecado, ele culpou a Deus, né? Ele culpou a Deus pelo que aconteceu. Ele botou a culpa em Deus, né? A gente vê lá na Bíblia que ele fala, o Senhor, essa mulher que o Senhor me deu, né? O Senhor me deu essa mulher. Então culpou a Deus, né? Por ele ter caído, por ele ter pecado. Então, assim, né? Gerou uma desconfiança. É como se Adão tivesse perdido a confiança em Deus, né? E o homem perdeu a confiança, né? E a gente vê que o homem não confia em Deus, né? Então Deus teve que reconquistar, vamos dizer assim, a confiança do homem. Teve que reconquistar a confiança da criatura. Então, todo um processo, né? Além de reconquistar ali a confiança, tem todo esse processo de reeducação, né? De educar, né? E é toda uma preparação, né? Então, assim, com o pecado, o homem entrou naquela desconfiança de Deus, né? Não tinha como, foi rompida, né? Aquela ligação, aquela conexão com Deus foi rompida. E o homem já, né, já não confiava, não existia aquela confiança, né, tanto de Deus em direção a Adão, né, como Adão em direção a Deus. Existia ali, né, não tinha como Deus confiar e ali devolver, vamos dizer assim, vamos devolver, devolver os dons. Deus poderia até fazer isso, mas só que Adão não tinha aquela capacidade de receber o dom. Não tinha, porque ele poderia cair de novo, como a Aline falou, não, poderia receber, mas ele poderia cair de novo, porque ele estava ali, né, naquela condição, né, de desconfiança, já não confiava mais em Deus, né, o pecado entrou, né, até as consequências do pecado, né, aquela desobediência, ele poderia, então, é todo, né, a história, você tem que procurar, né, meditar nisso, entender, né, os motivos de Deus, o que Deus permitiu, né? E aí, para que Jesus veio nos redimir? Né? Então, Jesus veio ali, vamos dizer assim, restaurar, né? Restituir o que Adão perdeu, né? Foi rompida ali a comunicação entre Deus e a criatura, né? E Jesus, nele, na sua humanidade, ele veio religar novamente, né? Essa comunicação, veio conectar novamente, né? Essa relação, vamos dizer assim, porque estava rompida. Né? O homem não tinha, né? E o dom estava suspenso, esse dom de viver na divina vontade, o que Adão viveu lá foi, né, ali, foi suspenso, né? E o homem não poderia viver, né? Então Jesus teve que ali, né, refazer tudo, né? Tudo que Adão deveria ter feito, Jesus fez nele. Né? Então Jesus, a vida toda de Jesus foi ali para reparar a Deus e vamos dizer assim, restaurar tudo, né? Refazer, né? Então, aquilo que Adão deveria ter feito, que era para Adão ter feito, né? E não fez, né? Porque ele rompeu ali devido ao pecado, desobedeceu a Deus, né? Desobedeceu. Então, Jesus ali, todos os seus atos foi para isso, foi para reparar, né? Reparar a Deus a ofensa, divinizar todos os atos, que é Adão que era para ter feito isso, e ele, né, antes dele pecar, ele fez atos na divina vontade continuamente. Jesus tem, falando no livro do céu, isso, né, que Adão fez antes de se subtrair da vontade divina. Todos os seus atos, ele, né, deu o seu amo-te continuamente, ele era filho, estava ali, né, conectado com a divina vontade, em tudo ali fazia, né, correspondia a Deus e fez os atos ali, abraçando todos, né, e mas quando ele se subtraiu, né, é, teve todas essas consequências da subtração, né, foi rompida a ligação de filho e ele se tornou servo, né, e desse rompimento veio todas as consequências, então não dava, né? Então Deus teve que refazer, reeducar o homem e fazer todo esse processo que a gente vê, assim, né? Todo, 6.000 anos aí, todo esse processo que agora, né, com Luísa, depois de 6.000 anos, né, ele veio novamente trazer o dom, né? Porque já, né, o tempo propício, né? Ele trouxe nesse tempo, no tempo propício para o dom, né? Então teve, porque se ele trouxesse naquela época, né, os homens não iriam compreender. A gente vê que na redenção
E olha que Jesus nem falou assim, né, do reino. O pouco que Jesus falou, você viu que o quanto eles eram duros, não aceitavam, né? Não correspondeu, né, aquilo que Jesus trazia, né, todo, né, as revelações que Jesus trazia do reino de Deus, do amor de Deus. Eles não aceitavam, porque eles estavam, né, corrompidos, estavam ali apegados a si mesmos, às suas coisas, né? Então a gente procurar entender toda essa dor de Jesus, né? E entender essa paixão, porque Jesus passou por essa paixão, todo esse sofrimento de Jesus, né? E até hoje, né? Ele, cada vez que o homem, né? E se renova essa paixão, né? Tá sempre se renovando, né? A crucificação, o sofrimento de Jesus, justamente por isso, né? Por causa do estado do homem, continua ali ofendendo a Deus, né? Pecando, né? Então, tudo que Jesus sofreu na paixão se renova. Até os dias de hoje continua se renovando, ele continua, né, sendo coroado de espinhos, sendo crucificado, né, sendo, né, cuspido, né, ali ofendido, né, chicoteado, né, pelas criaturas, por causa das ofensas, dos pecados, da ingratidão, né? Então a gente tem que pensar em tudo isso, né? Então, tudo que Jesus viveu foi para reparar, né? Toda a paixão de Jesus foi para reparar esses atos, né? Das criaturas, né? Das almas, esses pecados, as ofensas em direção ao Pai. Então, Jesus veio reparar a Deus, né? Veio restaurar essa ligação, né? Divinizar os atos, veio preparar tudo para poder dispor novamente o dom da divina vontade. Então, ele teve que, né, conquistar, porque também é uma conquista, né? Então, todo esse tempo, até ele liberar esse dom, e tudo que Jesus fez foi para conquistar o homem, né? Veio para conquistar. Então, ele veio, né, trazer, né, conhecer, assim, trazer o conhecimento de quem é Deus, né, de quem é o Pai, sobre o reino de Deus, sobre o amor a Deus, como viver, né? Então, ele teve que vir educar, né? Um mestre mesmo que veio educar, né? Fazer as pessoas entenderem assim, pela vida dele e as pessoas entenderem assim, ó, pode confiar, né, no Pai, né? Confia nele, né, na misericórdia dele, no amor dele, né? Porque o homem perdeu a confiança em Deus, né? Por causa ali do pecado original, ali as consequências, o homem desconfia de Deus, né? Confia em si mesmo, né? Tenha confiança em si mesmo. Então, veio também conquistar a confiança do homem, né? Mas a gente, como a gente falou, né? Aquela época lá, a gente viu que os fariseus, né? Os sinédrios, que eles não queriam saber, né? Eles sabiam quem era Jesus. Eles sabiam, Padre Paulo Ricardo até fala disso. Eles sabiam quem era Jesus, né? Ele via que se cumpria as profecias em Jesus. Mas eles não quis porque, né, estavam apegados lá à vida deles, ao poder que eles tinham. Eles não queriam perder a vida que eles tinham, né? E né, esperavam o Messias e da interpretação deles ali, o Messias ali material, o reino materialista ali que ia governar Jerusalém e tudo, né? Não aceitavam Jesus de forma alguma, né? Não aceitavam Jesus, né? E nos dias de hoje, Jesus continua passando, né, pela paixão. Ele continua sofrendo, ele sente todo o sofrimento, as dores nele, né, tudo, né? Porque nós estamos tudo ali enxertados em Jesus, né? Nós estamos em Jesus, todos nós, né? E ele sente, nós somos o corpo, né? Ele é a cabeça. Então, ele sente tudo, né? Todos os pecados, as ofensas, né? E a paixão de Jesus, né? Aquilo que a gente vê exteriormente que aconteceu com Jesus é exatamente as almas, é o estado que as almas se encontram, quando, né? Que vive das suas vontades e em pecado. Tudo ali são pecados da alma, são os pecados da humanidade que caiu em Jesus. E externamente aquilo estava sendo visível ali, né? O interior da alma, o que é o estado que se encontra as almas, se encontrava as almas, que se encontram as almas.
né? Quando vive, né? Quando peca, quando vive do seu jeito, da sua forma, como, né? Não querem saber de Deus, né? Tão distante de Deus, né? E ofende a Deus, né? Cometendo seus pecados. É aquele estado que se, né? E Jesus se desfigurou para mostrar a desfiguração do homem, né? Vivendo por si mesmo, do seu jeito, na sua vontade, nos pecados, né? É aquele estado que fica a alma, né? E Jesus tomou para si tudo, né? Tomou para si tudo, para poder dar a vida, né? Doar essa vida, né? Ele deu a vida dele para nós, né? Para que a gente pudesse viver, mas não para tomar a vida dele para ofender a ele, né? Que é o que acontece até os dias de hoje. E se renova a paixão de Jesus, porque ele vive tudo nele, né? Ele sente tudo nele, né? Os pensamentos impuros das criaturas se passam pelo pensamento dele e ele, né, sofre. E a coroa de espinhos foi para reparar isso, né? Todos os pensamentos, né, maliciosos, os pecados dos pensamentos de todas as almas, né? Então, Jesus sofre até os dias de hoje, né? Porque ele sente tudo nele, né? Imagina só, né? Então é muito importante a gente, e meu Deus, as horas da paixão é muito incrível, né? Como tá falando na escola da Divina Vontade, é maravilhosa. Maravilhosa a gente meditar as horas da paixão, né? Como ele falou lá, né? Ele se sente complacente, né? Repara ele, né? Mas é muito importante entender, né, plenamente, né, o pensamento dele, o para quê, né, procurar meditar olhando para ele, né, sair do superficial, né, e não ficar só olhando as virtudes, né, quanto Jesus humanamente foi virtuoso, né, não só as virtudes, mas entender os motivos de Deus, né, é como a Aline falou, né, como falou no início do vídeo, é a gente procurar meditar sem olhar para a gente, né? Não, não olhar assim o que compete a mim, né? Em direção a nós, mas olhar em direção a ele, o pensamento dele, a preocupação dele, né? Qual era o motivo dele para estar ali, para estar passando tudo aquilo, né? Como cordeirinho, né? Sem entender o pensamento de Jesus, o que ele sentiu, né? Quando a gente estiver ali meditando as horas da paixão, é dessa forma, né? E as horas da paixão é muito importante, como ela falou, para quem não está conseguindo entender, quem não entende o livro do céu, que não está conseguindo penetrar nesses conhecimentos e entender. É um caminho, sim. Nossa, Jesus é muito bonzinho, né? Porque é muito bom as horas da paixão para compreender a Deus, para entender o pensamento de Deus e ir meditando o os motivos, né? Ali procurar penetrar mesmo no pensamento de Deus, entender a Ele ali pelas horas da paixão. Ajuda muito as horas da paixão, demais. Meditar a paixão de Jesus já ajuda, é um caminho, né? É um caminho, né, desse processo que a pessoa está tendo dificuldade, mas é diferente, né? É diferente porque você não é a vida, você não está vivendo aquilo. É até difícil de falar, a gente estava até falando isso no grupo, é difícil de falar essa diferença. É muito difícil de poder partilhar isso, né? Mas, né, a pessoa que tá ali, né, às vezes a pessoa não tá conseguindo entender, ela vai ali, tipo, vai contemplar, né? Procurar contemplar ali, olhar, acompanhar ali as horas da paixão, procurar entender o que Jesus fez em cada coisa, para que ali, as horas da paixão livre ali, muito bom para entender. Muito bom mesmo, né? O que Luiz escreveu ali ajuda muito. Mas ela não vai viver aquilo, né? Não vai tomar como vida aquilo, a vida de Jesus, sabe? Porque Jesus, a gente vive isso, né? Na divina vontade,
essa vida, essa paixão, de todas essas dores de Jesus, a gente vive na nossa vida, né? Na divina vontade, ele comunica, se repete na nossa vida as dores de Jesus, né? O que ele pensou, o pensamento dele, assim, as coisas que se passaram, acontece conosco também. O pensamento das criaturas, porque todos os pensamentos de todas as almas, do primeiro ao último homem, né, passou pela cabeça de Jesus, passa pela cabeça de Jesus, né, nas horas ali, na vida dele, não só na paixão, mas toda a vida dele, ele estava, né, no pensamento dele, o pensamento de todas as criaturas, tudo o que as criaturas pensavam, os pecados, as malícias, tudo, tudo ele sentia nele, tudo ele viveu, né? E ali ele fazia os atos opostos para reparar a Deus, pedia perdão ao Pai, fazia as orações para reparar, oferecia ao Pai em reparação em nome de todos, ele sempre fazia em nome de todos e por todas as almas, e rezava pela salvação dessas almas, pelo arrependimento, e ele fazia as orações e os méritos, né? Ali o Pai ali correspondia a ele ali, né? E os méritos daquele ato, os frutos, o Pai ali, né? Não faltou, né? Ele sempre fala, e o Pai sempre, Pai sempre, né? Nunca faltou. Ele fala lá na vida íntima. Então, isso acontece também quando isso se repete na nossa vida. A gente vai viver também, né? A vida de Jesus se repete também na nossa. E a gente vai entendendo, né? Penetrando no pensamento de Deus e procurando entender. E na nossa vida mesmo, no nosso dia a dia, como, né, casada, no trabalho, nessa nossa vida, ele vai viver, ele vai dar continuidade na sua vida e aí a vida dele vai se repetir. A gente vai ver na nossa vida tudo que Jesus passou na sua humanidade, a gente vê acontecer na nossa e ele comunica. Ele comunica os seus estados de ânimo, ele traz os pensamentos de todo. A gente passa por tudo que Jesus passou, a gente passa também. E é muito importante procurar compreender, né? Buscar os conhecimentos, porque para fazer companhia a Jesus, né? E a gente tem que entender, conhecer, entender o para quê, tem que entender, tem que conhecer o pensamento de Deus, as preocupações dele, os motivos dele. É muito importante entender, né? Conhecer a Deus, o para quê de cada coisa, né? Para poder fazer essa companhia, Deus ser essa companhia, né? Então, é o caminho, né? E as horas da paixão é muito importante para, é uma ajuda muito, né? É uma ajuda muito grande. E assim, como ele fala, a gente tem que ter paciência, né? Tem que ter paciência, né? Não acontece assim da noite pro dia, né? Depende também da nossa disposição, do nosso interesse, né? Da nossa vontade. Então, mas aí não pode desistir, né? Não pode paralisar, eu não tô conseguindo. Eu não tô conseguindo, então não dá para mim, eu vou desistir. Não é assim, né? Não é assim, não pode. Claro que tem as dificuldades, mas, né, tem ali, Jesus tem os caminhos ali, Jesus ajuda, porque a pessoa, nossa, é muito difícil falar, né? Ah, é muito difícil falar. Porque a pessoa, quando tem a dificuldade, ela quer desistir, acha que não serve, né? Que Deus não quer saber dela, que Deus não quer ajudar ela, que os outros conseguem, mas eu não consigo, né? Que nem o exemplo que a Aline falou da moça lá. Todo mundo tem o Espírito Santo e só eu que não sinto nada, todo mundo sente, e eu não sinto nada, não. Então, assim, é esse morrer para si, tem que morrer para si. Né? E ter paciência, né? E aceitar sua pequenez, tem a dificuldade, tem, mas isso não quer dizer que Deus me abandonou, que Deus não quer saber de mim, que eu vou desistir, que eu não sirvo. Não existe isso, né? Tem que ver, né? Porque às vezes realmente é uma dificuldade mesmo, a pessoa tem realmente um apego a si, alguma coisa, né? Que ali a pessoa não deixa de. Alguma coisa humana ainda que tem que deixar, né? E por isso que as pessoas às vezes não entendem, porque é justamente isso, que é meditar ali o livro do céu, quer
pega até mesmo as horas da paixão e traz muito para si, né? Como a Aline está falando, né? Traz muito para si, com pensamento para si. Ah, ele morreu por mim, ah, ele foi para me salvar. Ah, e esquece mesmo de Deus, não medita ali olhando para ele, para o interesse dele, para a dor dele, o que se passou, o que ele sentiu, né, na toda a vida dele, na paixão, tudo aquilo que ele passou. Só olha o superficial, só olha ali superficialmente a virtude. Então, é procurar olhar para ele, né? Às vezes a pessoa não está entendendo porque não olha para Deus mesmo, né? Não olha para Deus, né? Fica olhando para si, fica querendo meditar na palavra de Deus, olhando para si de forma humana, um pensamento humano, ideia, não dá espaço para Deus ali, né? Para o Espírito Santo agir. Aí depois a pessoa fica dizendo, que o Espírito Santo, né? Do exemplo que a Lene deu da moça lá, a filha da pastora. Ah, porque o Espírito Santo, né? Nunca senti nada, as pessoas lá, todo mundo e menos eu, né? Também a pessoa só pensa em si, né? E não está ali realmente, não quer, não está ali para realmente para por Deus, né? Deus conhece o nosso coração, né? Deus não tem como enganar Deus, né? Não dá para enganar Deus de jeito nenhum. Então, assim, é um processo e a gente tem que procurar até respeitar esse processo mesmo, não querer sair atropelando, né? Não querer sair atropelando, eu quero já, eu quero agora, né? E Deus não vai fazer essa violência, né? Ele pode até, da noite para o dia, te mudar, né? Assim, você muda seus pensamentos, você muda assim da noite para o dia. Realmente o Espírito Santo tem esse poder. Mas só que ele não faz. Ele não sabe porque Deus conhece, né? A cada um de nós. Seria uma violência muito grande, e a gente não estaria preparado para, né, para isso, né? Todo o processo a gente vê, olha só o tempo que foi até ele liberar o dom novamente, os conhecimentos da divina vontade todo, passou mais de 6.000 anos em silêncio, sem nunca ninguém ouvir falar na divina vontade, o dom da divina vontade. Olha o tempo que ele teve que se manter em silêncio para preparar, para conquistar a confiança do homem de novo e todo esse processo de, né, ali de uma reeducação para poder esse dom. Então, o que a gente tem que entender é que tudo que Deus fez, tudo que Deus faz, né? E todo o propósito de Deus é para esse fim, vamos dizer assim, para fazer esse retorno das criaturas, do homem que saiu, né, dessa ordem, né? Então, tudo que Deus está fazendo é colocar o homem em ordem novamente, levar o homem, fazer o homem entender que ele não pode viver por si mesmo, que ele é a nossa vida e ele sabe, né? Deus, ele é o doador da vida, ele que dá a vida e sem ele, né, nada pode existir, nada, né? Não tem vida sem ele, né? A gente não pode existir sem Deus. Se ele, né, tirar ali, né, a vida, né, que nos sustenta, né, a vida que ele dá, a gente morre, né? Então, assim, a gente depende dele e ele sabe disso, porque ele nos criou e sabe, né, o nada que somos e quanto dependemos dele, quanto a nossa alma depende dele para viver, né? Para se alimentar, né? Para tomar vida, a gente é só dele, né? Então, e ele fez tudo isso, né? Tudo que ele fez foi para dar essa vida novamente, porque ele sabe que enquanto precisamos dele, sem ele, nós estaríamos condenados, estávamos condenados, né? Se ele não tivesse tudo o que fez, né? Então, ele nos ama muito, né? Ele nos fez para ele, somos morada dele, e ele fez para ter com quem se comunicar, para ter com quem desabafar. É como ele falou no tema, né, de hoje que a gente estava meditando, né, ele estava no centro, ele estava cercado pelas obras dele, pela criação, por tudo, né, mas ele estava assim, cercado ali no centro em silêncio, sem poder se comunicar com toda essa obra dele, porque toda a criação ela é muda, ela não tem como, ele não tinha como desabafar, conversar, falar, pronunciar a palavra ali, conversar e ter um retorno, né? A criação não tem uma razão, uma inteligência, né? Ele fala lá, na redenção eu não pude falar muito também sobre o reino, não pude falar sobre o reino da divina vontade, né? Então, você vê,
Então, assim, é todo um processo, ele nos conhece, né? Então, ele não vai fazer violência, a gente tem que ter paciência, né? Paciência e entender que a gente não tem que morrer para se me formar, o vazio não existir, para só assim, né, a divina vontade poder reinar na nossa alma. Não pode ter nada de humano, né? Tem que se esvaziar completamente, se esvaziar de tudo, né, para poder viver, para poder entender a Deus. Tem que retirar suas coisas, seus pensamentos, as suas ideias, as suas lógicas, né? Tem que retirar. Não tem como entender a Deus, entender o pensamento de Deus, os motivos de Deus, né? De forma humana, né? Que Deus pensa totalmente o oposto, né? Do humano, totalmente, totalmente, né? E a gente acha que é uma coisa, que é justo, é certo, que a gente está pensando que a gente vai ver, Deus pensa totalmente o contrário, né? Então, é isso, né? E a gente vive essa vida, né? Na nossa vida mesmo, com dona de casa, com a mamãe, na nossa casa, na nossa rotina, no nosso dia a dia. A vida de Jesus, né? Ele vai vivendo em nós, né? A vida dele vai se repetindo, ele vai dando continuidade em nós. E a gente vê se repetir, ele vai comunicando. E a gente vive, né? Tudo que Jesus viveu na sua humanidade, a gente vive, né? Que ele comunica, né? E porque, assim, ele não quer fazer nada sozinho. Então, ele quer ter a nossa companhia, ele quer que, que seja verdade, na verdade, ali com consciência, né? Ele não quer fazer sozinho, né? Ele quer a gente consciente ali, entendendo o que está acontecendo, né? Ele não, Deus é muito incrível, né? Então, ele comunica, ele quer que a gente esteja consciente ali na circunstância, na situação, no que ele está fazendo. Ele quer que a gente entenda, que a gente saiba, né? Ele não quer fazer nada em segredo, né? Ele não tem segredo, não quer ter segredo conosco, né? Mas ele quer realmente que a gente compreenda ele, entenda ele, os motivos dele, o pensamento dele, o para que ele está. É muito incrível Deus, né? E a gente vive mesmo isso na nossa vida, mas, né? É isso, acho que é isso. Se tiver mais coisa para partilhar, que agora já não me vem mais nada, né? Quando zera aqui na cabeça, é hora de parar, né? Então é isso. Amém, Fiat.